Eu coordeno um laboratório de taxonomia e ecologia de algas continentais, chamado LATEAC, que está localizado no prédio da Botânica, Campus Goiabeiras, e pertence ao Departamento de Ciências Biológicas aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Nesse laboratório, que funciona desde 2001, a gente vem desenvolvendo vários projetos de pesquisa com microalgas em ecossistemas aquáticos continentais. Portanto, é objeto do nosso estudo rio, lago, lagoa, represa ou reservatório, e a gente não trabalha com a parte marinha. Então, o que a gente vem fazendo? Nesses projetos, a gente vem coletando amostras em vários ambientes e analisando em equipamentos, que são os microscópios, além da gente medir as variáveis físicas, químicas e físico-químicas da água, para correlacionar os dados e avaliar a importância desses organismos com relação à produção de oxigênio, de carbono, manutenção das cadeias alimentares e também com relação a serem biosensores da qualidade ambiental. No último ano, nós fomos contemplados com um projeto grande, no qual participam 11 instituições brasileiras de vários estados, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com o apoio da FINEP, o apoio financeiro é também da FINEP, no qual nós temos a missão de coletar algas, microalgas, nesses ambientes aquáticos no estado do Espírito Santo e arredores, buscar espécies que tenham possibilidade de produção de óleos, porque várias microalgas produzem dentro das células lipídios, e esses lipídios podem ser extraídos e podem ser utilizados para a produção de biodiesel. Então a nossa missão é coletá-las, isolá-las em laboratório, cultivá-las, ou seja, aumentar a biomassa em condições controladas, simulando o que acontece no ambiente, então condições de luz, de temperatura, de nutrientes, fazê-las crescerem, e aí a gente manda para os químicos, que são de outra instituição, para eles extraírem esse óleo, qualificarem, quantificarem e avaliarem acerca da possibilidade desse óleo se transformar num biocombustível. Então, o projeto é um projeto grande, no sentido de valor para a Universidade Federal do Espírito Santo. Só com o nosso laboratório, nós recebemos cerca de R$500 mil em equipamentos, material de consumo e bolsas para estudantes de iniciação científica e mestre. E no valor total, contemplando todas as instituições, R$7 milhões. Tem duração de 3 anos e nós precisamos encontrar essas algas, essas grandes produtoras de óleo, uma vez que esse projeto ele foi uma encomenda do governo federal, ainda no governo Lula, visando a busca de combustíveis alternativos, por causa da problemática toda do petróleo, dos combustíveis fósseis, né? Da finitude desse tipo de combustível. Então, nesse projeto nós temos envolvidos hoje 8 integrantes, tem uma supervisora que é uma mestre que já trabalha no laboratório há bastante tempo, além dela mais 7 estudantes de iniciação científica. Dos 7, 6 têm bolsa, então todas essas bolsas contempladas pelo projeto. E hoje nós estamos na etapa de aquisição dos materiais, então a gente passou o ano comprando os equipamentos, são equipamentos de ponta, equipamentos caros, importados, recebendo os materiais, mas a gente já está em pleno trabalho de coleta, então a gente sai de carro e coleta em lugares aleatórios, lagos, lagoas, represas, não importa muito onde, o que importa é essas amostras sendo analisadas no laboratório. A gente encontrou uma alga que na literatura é citada como produtora de lipídio? Sim. Se a resposta for sim, a gente precisa pescar essa alga da gotinha de água que a gente botou, colocá-la num tubo de ensaio ou num tubinho menor para ser cultivada naquelas condições adequadas que eu falei, e quando a biomassa estiver maior,
adequada, a gente envia para os químicos e aí os químicos vão trabalhar a extração desse óleo. O mais interessante desse projeto, que eu digo, além da descoberta da alga e da produção do biodiesel em si, é que é um projeto fechadinho, no sentido de que entraram alguns profissionais que vão pensar na possibilidade de aproveitar aquilo que não é o óleo da alga. Porque a alga é um ser vivo e, portanto, tem N proteínas, tem fósforo, tem N outros elementos que são importantes para serem reutilizados. Uma vez que a alga foi morta e foi extraído o óleo, o que você faz com o resto? Então, a resposta para isso vem com engenheiros agrônomos que vão utilizar o que eles chamam de subprodutos das algas. E aí eles vão pensar em alternativas de produção de ração animal, alimento para seres humanos, tais como barra de cereal, biscoitos, massas, que eles possam misturar esse material que é altamente proteico para que seja totalmente aproveitado. E também tem uma parte do projeto que conta com a participação de economistas que vão calcular todo o processo produtivo, ou seja, desde a coleta até o cultivo, que é o que a gente faz, até a extração do óleo e a purificação desse óleo para transformá-lo em biodiesel. E aí vão avaliar se é possível que empresas grandes como Petrobras e outras se interessem por esse projeto, ou seja, efetivamente comprem a nossa ideia. Então é um projeto todo fechadinho, né? Só que ele não funciona sem os biólogos, né? Não funciona sem alguém que conheça as algas, que identifique essas algas, que as isole, que as cultive em laboratório. Sem essa primeira etapa, não tem o resto. E aí, quantos biólogos estão envolvidos? Bem, eu, representando a Universidade Federal do Espírito Santo, com colaboração do professor Dr. Camilo Dias Júnior, que é do Departamento de Ecologia e Oceanografia, e ele trabalha com a parte marinha, então a gente vai coletar na parte continental e ele vai coletar na costa, buscando as algas. Da mesma maneira, o trabalho é igual. Para isso a gente está trabalhando aqui nesse espaço o cultivo de algas, tudo juntinho, algas de água doce, algas marinhas. Tem um professor biólogo da Universidade Federal da Paraíba, que é o Dr. Roberto Sazzi, e tem um professor da Universidade Federal de São Carlos, que é o Dr. Armando Vieira. Somos 3 biólogos de regiões diferentes no país. Por que o governo insistiu nisso? Porque eles querem coletar espécies de diferentes regiões, buscando o quê? A possibilidade de coleta de uma espécie endêmica. Quem sabe a gente tenha uma espécie que ocorra só por aqui, que ocorra só no Nordeste, que ocorra só no Sudeste e Sul. E seja essa espécie a grande produtora de óleo. Onde está essa espécie? Então, na verdade, é uma bioprospecção que a gente vai fazer, né? A gente está procurando uma espécie que produza muito óleo. E ao produzir muito óleo, esse óleo possa, porque são várias situações, né? Possa virar biodiesel. Existem alguns estudos que mostram que as algas aumentam o teor de lipídios se elas forem estressadas. Como é que elas são estressadas? Vamos pensar no meio ambiente. Muda a temperatura, muda a luminosidade, muda a concentração de nutrientes. Então a gente vai fazer vários testes aqui também, modificando essas condições ambientais em laboratório para forçá-las a produzir mais lipídio, para elas se tornarem estressadas e esses lipídios então serem analisados pelos químicos. Então eu costumo dizer que é um projeto em cadeia, né? Começa por nós, mas vai passando por várias outras instituições até que se torna um grande apanhado de resultados e de dados que tomara que o governo possa aproveitar. Fora isso, a gente continua com a linha ecológica, que é coletando as algas como sensores ambientais, identificando levantamento de biodiversidade, que é extremamente importante para os alunos de biologia, mas para o estado como um todo, que quase não tem nada registrado com relação a algas em ambientes aquáticos. Não tem quase trabalho nenhum publicado.
Então, a gente está localizado aqui no prédio da Botânica e estamos abertos, logicamente, a visitas, a palestras, ao que for necessário. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.